programa não é recomendado para menores de 10 anos. Estamos começando mais um programa Melhor da Vida. É com grande alegria e satisfação que eu entro na sua casa querendo levar o melhor para você, para que você mude de vida, mude a sua forma de pensar e tenha novos resultados. E a gente vai trazer algumas questões que vai gerar um novo pensamento em você. Não sei qual é a sua idade, não sei qual é o seu sexo, pode ser homem ou mulher, mas você tem desafios na sua vida e precisa começar algo novo para ter resultados diferentes. E eu espero que todo o nosso conteúdo de hoje, tudo que a gente vai trazer para você, traga isso, traga esse pensamento e novos pensamentos, novos insights para você mudar de vida. Então, pessoal, fica com a gente que o programa está só começando. A Vita Plus surgiu para cuidar da sua saúde com qualidade e praticidade. Você não precisa mais sofrer com deslocamentos e exposição a ambientes hospitalares. Atuamos em todo o estado com a missão de garantir a você acesso a um serviço de saúde com qualidade, com o máximo de comodidade e segurança, buscando sempre a excelência. Conosco você pode esperar pelo que mais prezamos: atendimentos eficazes por médicos qualificados e experientes. Contamos com uma equipe especializada de profissionais de saúde capacitados e preparados. Assine agora e tenha acesso imediato a todos os nossos benefícios. Vita Plus é bem-estar. Vita Plus é segurança. Vita Plus é saúde que te acompanha. E estamos começando mais um programa Melhor da Vida e nós temos um convidado especial, Davi Benevides, um jovem que tem muito para falar e ainda muito mais para mostrar. Seja bem-vindo, um grande prazer ter você aqui, Davi. O prazer é todo meu de poder estar aqui nesse momento, trazendo um pouco de ideias, trazendo um pouco da minha vida, da minha caminhada. Espero que você goste e acompanhe conosco, que nós temos muito a discutir aqui e apresentar para vocês. É isso aí, pessoal. O Davi Benevides, ele vem de uma família política, já está na terceira geração de políticos e ele falou, confidencial algo pessoal, que ele até nem tinha interesse. É isso mesmo, Davi? Bem, eu tenho falado muito que o meu grande objetivo, eu sempre tive isso muito forte no meu coração, que é servir as pessoas, ajudar. E logo no meu início, eu imaginava ter outros caminhos além da política, já que apesar da gente ter, como você falou, uma tradição familiar, isso influenciava muito, porém eu tinha meus projetos, tinha minha vida, até porque, como eu falei, a minha família também tem várias outras pessoas que também poderiam se envolver com a política, porém, muitas pessoas falam que está no sangue, então a gente percebeu que a melhor maneira de conseguir fazer com que seu trabalho ajude as pessoas é sim através da política, que é por isso que nós decidimos dar esse passo e aí trabalhar para o bem-estar da população. É bem interessante porque o ser político, né, é exatamente isso. Eu costumo falar também assim, o Dr. Tiago, ele consegue atender 200 pessoas por mês, em impactos sociais consegue ajudar 2.000 pessoas, mas com o ente político, né, a gente consegue atingir 20.000 pessoas, 2 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas, dependendo da área de atuação, mas essa é a ideia, é fazer o bem para mais pessoas ainda, é pegar ideias e expandir para outros horizontes, né, para algo bem maior. E aí você teve, me conta um pouco aqui da tua trajetória e desse pensamento inovador que carrega aí na sua mente. Bem, primeiro, gente, eu sempre tentei fazer o dever de casa. Meu ensino fundamental e ensino médio é americano, ou seja, eu estudei fora, já fui muito cedo buscar em outros ambientes conhecimento, que eu acho que é importantíssimo, que é o que a gente vai falar já já. Entrei na faculdade muito jovem, ou seja, entrei na faculdade com 17 anos, me formei com 22 anos, ou seja, para mim já foi algo muito desafiador enfrentar o mercado de trabalho naquela época com 22 anos, já que naquele momento todos os engenheiros civis eles tinham a idade já um pouco mais avançada. Então as pessoas olhavam, vixe, esse garotinho aí já vai fazer gestão.
E logo após disso, eu entrei no curso de economia, certo? De ciências econômicas, que hoje eu estou terminando, certo? Voltei para a universidade, mas já pensando, já sabendo que aquilo que eu estaria aprendendo, eu sempre tive no meu coração que era assim para poder disponibilizar para as pessoas que necessitavam de um serviço. Eu já fui envolvido muito jovem, com 15, 16 anos, em filantropia. Nós tínhamos uma entidade em que a gente prestava serviços sociais a algumas comunidades carentes aqui de Fortaleza. Então sempre foi algo que eu percebi muito cedo, tentar me preparar para poder disponibilizar esse conhecimento, esse trabalho, que para mim é uma palavra-chave na política e acho que na vida, de conseguir fazer com que a gente conseguisse impactar a vida das pessoas e que, como a gente vai conversando aqui, acabou que se tornou na política. E que eu tenho tentado, através do meu trabalho, fazer com que as pessoas elas possam, de fato, elas compreenderem que a política ela pode fazer sim a mudança que nós todos precisamos. É isso aí. E o Davi, pessoal, ele foi prefeito de Redenção por 2 mandatos, por 8 anos, né? E ele falou aqui do Davi que atendia como voluntário nas instituições. E aí, Davi, ali na prefeitura você se viu como um gestor municipal com alguns milhares de pessoas ali que você era responsável. O que foi que você conseguiu trazer dessa experiência da instituição filantrópica e do ensino americano ali para a cadeira de gestor? Rapaz, gente, eu vou conversar para vocês. A administração pública e a administração municipal é um desafio. Porque para a gente conseguir entregar para as pessoas, olha só, olha a bondade da população da minha cidade que se chama Redenção. Eu me elegi prefeito com 26 anos, ou seja, eu fui um dos prefeitos mais jovens do Brasil. E naquele momento eu pegava o município na maior crise financeira de todo o estado do Ceará. Eu recebi o município com 4 meses de salário em atraso. Então a expectativa que as pessoas tinham na minha gestão, no meu trabalho, era muito grande. Porém, nós sabíamos que para poder fazer o equilíbrio das contas do município, já que todo gestor ele compreende que para poder fazer a mudança, fazer o impacto que ele necessita, ele precisa de financeiro. Política, para a gente poder colocar os projetos que a gente crê, a gente precisa de recursos para poder aplicá-los. E naquele momento nós vivemos uma crise financeira muito grande. Então, o que foi que nós fizemos? Colocamos o ajuste, porque ajustar... fechar a torneira. Exatamente, fechar a torneira e visualizar o que muitas pessoas buscam na política, é compreender que quem está sentado naquela cadeira de chefe do executivo municipal, ele precisa ir de encontro com as práticas que a população ela sabe que não estão corretas, certo? Então eu fiz uma série de ajustes, desde folha de pagamentos até prática do dia a dia da gestão municipal, mas sabendo que era aquilo que iria me permitir equilibrar o município e eu consegui no primeiro ano, ou seja, ainda nos 8 primeiros meses, pagar todos os 4 meses em atraso do município de Redenção. Em 8 meses você pagou 12 meses. Isso. Já que a gente agora não desconta. Então, ou seja, a gente conseguiu equilibrar o município e com isso foi com que resultou que a administração ela pudesse agora pensar em projetos estratégicos, porque uma das coisas que eu sempre tentei, enquanto prefeito do município, é fazer com que a nossa cidade pudesse retornar a sonhar. A gente precisa, eu sou jovem, gente, e uma das coisas que eu sempre tive na minha vida é que todo mundo tem que ter o direito de sonhar. E eu quis devolver isso para a minha cidade. Então, os projetos que nós fizemos lá, as pessoas nem acreditavam mais. As pessoas nem acreditavam que o município de Redenção poderia... Entra um, sai outro, faz promessa. Só que o pessoal dizia assim, Redenção acabou. Essa era a expectativa, essa expectativa das pessoas. Então, depois que a gente primeiro mostrou para o que viemos, mas com responsabilidade, palavra muito importante, rara na administração pública, mas que eu sempre tentei apresentar para as pessoas o que nós estávamos fazendo, o que estava sendo feito e o porquê disso. E logo no final mostrando um resultado, que a população ela quer saber de resultados. E durante toda a minha administração nós tivemos grandes conquistas em todas as áreas, desde a saúde até a educação, infraestrutura. Então eu agradeço muito a Deus e obviamente ao povo da minha cidade de ter confiado essa missão
E eu sempre, durante os meus 8 anos, eu batalhei até o último dia. E a prefeita atual é uma continuidade desse projeto. Exatamente. Redenção continua sonhando. Existe. Então eu falo assim, vou repetir, a população de Redenção ela foi muito bondosa comigo, olha só. Além de permitir que eu administrasse a cidade, ela ainda me entregou outro grande desafio, outra grande responsabilidade. Eu fui um dos prefeitos, na minha reeleição, mais bem eleitos do Brasil. Certo? Eu fui um dos prefeitos mais bem reeleitos de todo o país. Isso porque acredito que eu consegui atingir o meu maior objetivo, porque as pessoas acham que o grande objetivo de um gestor, independente dele seja prefeito, governador, e independente do seu trabalho, são obras, coisas físicas. Mas eu sempre tive no meu coração que o meu maior objetivo era alcançar o coração das pessoas, fazer com que elas compreendessem o trabalho que eu estava fazendo e como eu estava fazendo. A título de exemplo, quando eu fui prefeito, eu tirava um dia, que no caso era quinta-feira, porque as pessoas gostam de prefeito, o povo quer ver o prefeito, quer saber. Quer pegar, quer abraçar. Ele está fazendo. Então, como eu não tinha capacidade de estar sempre no dia a dia, eu sempre tentei quebrar paradigmas. Ou seja, uma das coisas que acontecia muito é que as pessoas elas gostavam de resolver as suas coisas a todo momento. Procurava o prefeito no meio da rua, procurava o prefeito em casa e de onde for. E eu falei, gente, eu acho que isso não é certo. Eu acho que o correto é eu ter um momento de escuta. E até pra gente e resolver as coisas. Então eu marcava um dia, na verdade era 2 dias por mês, ou seja, 15 dias, nas quintas-feiras eu chegava na prefeitura 7 horas da manhã, porque a gente tem uma comunidade que acorda muito cedo e que também retorna para suas casas muito cedo. Então de 15 dias eu chegava na prefeitura 7 horas da manhã, pedia para fazer café, pedia para comprar um bolo, comida, abria a pasta e dizia assim, já para quem quiser falar comigo, pode vir. E claro, tem dias de 50, 100 pessoas por dia, mas para que isso, Davi? Porque eu compreendi que para a gente fazer gestão, a gente precisa entender o que a população está precisando. E nada melhor do que escutar. Você chegar e dizer, rapaz, eu preciso disso aqui. Então, eu consegui compreender isso, consegui executar e, como eu falei para você, a população foi muito bondosa de me entregar esse resultado. Eu fui um dos prefeitos mais bem reeleitos de todo o país. O que eu penso é porque eu consegui alcançar e edificar o coração das pessoas que, como você falou e perguntou mais cedo, continua sendo muito bondosa, porque também entregou outro grande resultado, que foi a minha sucessora, que é a nossa querida Selma, nossa querida prefeita, que foi reeleita, ou que foi eleita com mais de 75% da votação do município, ou seja, a população ela continua acreditando, validando e confiando, a palavra para mim mais difícil que tem na política hoje, confiando no nosso trabalho e no nosso grupo político, já que você sabe que eu estou falando aqui para vocês, eu sou apenas um detalhe de um grupo de pessoas muito grande que estão juntos nesse objetivo que é trabalhar pela cidade de Redenção. Então, se a gente está falando de trabalhar, de objetivos políticos, de fazer o bem para o máximo possível de pessoas, e tem uma frase muito comum que tem rodado na internet assim, você não vai conseguir resultados diferentes se fizer a mesma coisa. É isso aí. Né? Então a gente tem que ter um pensamento, e isso eu vejo nessa nova geração de políticos, que eles estão conseguindo caminhar a partir do que já foi construído, né? Respeitando os políticos mais experientes, mas tendo um olhar muito mais inovador. Mas assim, cheguei a uma gestão, a estar ali como gestor, mas eu vou pensar diferente, vou fazer algo diferente, sair ali de um formato padrão, né, e entregar resultados bem diferentes, né, e bem melhores. Como é que você vê assim, seu modo de pensar, de inovação, de excelência? Mas o que eu posso falar é que trazer pensamentos e práticas inovadoras são desafiadoras. Ou seja, você trazer uma maneira de fazer as coisas distinta é muito difícil as pessoas elas embarcarem de uma maneira muito fácil. Então, assim, como eu falei, quase tudo na minha vida eu fiz muito cedo. Ou seja, entrei na universidade muito cedo, ou seja, já tive um desafio de interagir, porque as pessoas eram bem mais velhas. Depois me formei muito cedo, ou seja, comecei a trabalhar, administrar projetos
já muito jovem. Depois entrei na política muito cedo, ou seja, como eu falei para vocês, me elegi a primeira vez com 26 anos. Então eu sempre percebi que existia um preconceito, certo? Porém, eu sempre tive no meu coração que os resultados eles falam por si só, certo? E durante esse período é difícil, ou seja, muitas vezes a gente quer executar, colocar em prática algumas ações, mas as pessoas são muito resistentes. Mudança, ela é sinônimo de desafio. As pessoas falam muito que querem mudar, mas poucas estão dispostas a mudar. É algo Pagar o preço, né? Ou abandonar coisas, tem que difícil. abrir mão, né? Porém, quando a gente traz essa metodologia distinta de pensamento, de execução, eu vejo que a gente acaba fazendo com que as pessoas embarquem no projeto. E durante todo o meu caminho, durante toda a minha trilha, eu tenho apresentado para as pessoas a minha maneira de fazer política e quebrando paradigmas, como você falou. Por título de exemplo, eu fui prefeito 8 anos, que é uma das práticas que acontece muito ainda na política do Ceará e do Brasil, mas por exemplo, eu fui prefeito 8 anos. Todas as pessoas da minha família trabalharam na prefeitura. Meu pai é votado, minha mãe, meu irmão, minha irmã, mas com uma diferença. Todos trabalharam de graça. Ou seja, nenhum parente meu que contribuiu com a prefeitura ganhou um centavo, certo? Que normalmente quando a gente coloca um projeto político em prática, e que assim, não quer dizer que nós temos parentes que têm capacidade de fazer um bom trabalho. Mas para mim era importante mostrar que a minha metodologia de pensamento é diferente. Ou seja, todas as pessoas da minha família trabalharam para a população sem nenhum tipo de remuneração. E a candidata hoje, que é a nossa prefeita, a Selma, ela não tem nenhum parentesco comigo. Ou seja, nenhum parentesco com a minha pessoa, mostrando mais uma vez que eu acredito que as pessoas, independente de onde elas morem ou quem sejam, ou da cidade, se a pessoa tem potencial, ela precisa ter oportunidade. Foi o que eu fiz durante a minha gestão. Ou seja, em alguns momentos, escolhi pessoas para integrar a minha equipe que as pessoas não acreditavam ou não queriam ou não aprovavam porque ela não era natural da cidade. Eu não sou natural de Redenção, ou seja, eu não nasci lá. Paradigma difícil de se quebrar de uma cidade do interior, mas eu fui devagarzinho mostrando para as pessoas que a gente não escolhe onde nasce. A gente não escolhe onde nasce, a gente escolhe aonde a gente quer viver e fazer história. E foi através dessas práticas, como eu estou falando aqui para vocês, que nós conseguimos impactar, quebrar paradigmas do passado, mas acima de tudo, mostrar resultados para a população. É interessante quando você coloca que a família trabalhou e não foi remunerada, mostra que elas estavam aderentes ao projeto, né, e não interessadas na estrutura. Isso aí. E aí cativa ainda mais as pessoas, né, mais distantes a também aderirem a esse projeto. Pai, isso foi muita coisa. Assim, a gente estava conversando antes de começar o programa aqui de pandemia. Você falou quando você iniciou. A título aqui de exemplo. Na pandemia, uma das coisas que trouxe maior, vamos dizer assim, desafio para a gestão, seja municipal, estadual, federal, foi o lockdown. Ou seja, quando as pessoas elas precisavam ficar dentro de casa e precisando ir ao supermercado, precisando ir ao médico, não sei, mas por ordem, certo, dos poderes superiores, nós não podíamos fazer, a gente tinha que ficar em casa. E as pessoas falavam muito que, mas vocês que trabalham com a política, todo final do mês, vocês tinham seus salários, que é por isso que vocês fazem lockdown. Foi o que eu fiz lá. Em todo o período que o lockdown ele se perdurasse, eu fui à rádio, fiz os meios de comunicação lá do município e anunciei, nós estamos fazendo lockdown porque é o que a ciência está dizendo, são o que as autoridades nesse assunto estão recomendando e eu acho que nós devemos seguir. E para me aproximar, para me compadecer as pessoas que estão vivendo esse desafio, eu anunciei que cada dia que o lockdown permanecesse, tanto as pessoas iam ter dificuldade de fazer o seu ganha-pão, o seu dia a dia, mas eu também anunciei que cada dia que o lockdown permanecesse, eu também seria
descontado, ou seja, se o lockdown durasse 30 dias, eu, enquanto prefeito, não receberia nenhum centavo. Ou seja, mostrando para as pessoas que o que eu estava fazendo não era da minha vontade, mas era o que estava sendo recomendado, e para as pessoas entenderem que se elas estariam perdendo, eu também estaria perdendo, ou seja, fazer com que elas pudessem compreender de fato o que é que a gente estava executando naquele momento. E fantástico. E o Davi continua se aperfeiçoando, continua buscando novos aprendizados. E quais são os projetos em futuro que a gente pode esperar? Bem, hoje nesse momento o que é que acontece? Depois que terminei os 8 anos, as pessoas elas me procuram muito perguntando sobre os próximos passos. Que aí passos Político, né? passos políticos. Então, o que é que eu digo? Eu pertenço a um grupo, certo, de pessoas que analisam os cenários que o Estado, o Brasil está vivendo, e que a gente vem feito um diálogo, como eu falei para você logo no começo. Para mim, política ela funciona coitivo, com conversa. E eu visualizo que muitas pessoas têm dito a mesma coisa, que a política está precisando de novos nomes, a política está precisando de pessoas com pensamentos diferentes. Então, eu tenho participado desses debates, tenho visitado o Estado para compreender realmente se a população quer isso. Porque eu visualizo que no momento que nós estamos vivendo hoje, as pessoas elas estão de fato sedentas, estão querendo mudanças, mas que sejam de fato mudanças. E eu tenho feito esse trabalho para compreender todo esse cenário e tenho colocado meu nome à disposição. Tenho colocado meu nome à disposição para que a gente possa, no momento certo, apresentar uma linha de pensamento, apresentar uma experiência, um projeto que nós estamos construindo, mas já diferente, que normalmente quando as pessoas, principalmente nesse meio político, falam em projetos, elas falam de coisas futuras. E eu posso falar já da minha história, de tudo que foi que eu fiz e entreguei para a população da minha cidade, para também ser ampliado para as outras cidades. E que eu falo muito de gestão, você executa, mas você também aprende. Eu acho que ninguém está em um degrau de dizer assim, eu sei de tudo. Então, pelo contrário, eu tive grandes resultados, mas sei que cada dia a gente pode aprender um pouco mais e com isso formando um projeto que nós temos feito, já que nós temos vários nomes, mas colocando sim o meu nome à disposição para nós visualizarmos um novo passo agora em 2026. E aí a gente pode esperar então que o Ceará ou até o Brasil vai viver esse tempo que Redenção viveu. Rapaz, sim, mas é a população. Então, assim, o meu pensamento é mostrar para as pessoas que nós temos opções. Certo? Acho que eu vejo que muitas pessoas, principalmente do meu que eu vivo, que eu convivo, as pessoas elas têm críticas, mas a crítica é a crítica do almoço, do jantar, do café, mas tudo bem, que sempre foi algo que sempre aqueceu muito meu coração, mas tudo bem. E como nós resolvemos? Qual é o próximo passo? Como a gente combate isso? Certo? Então eu tenho tentado mostrar que eu trabalho para isso, certo? O meu trabalho foi com que nós conseguimos transformar a vida de muitas pessoas, e o meu maior desejo é que isso seja ampliado cada vez mais, mas sempre falando com humildade, que eu também não posso dizer, eu sou o melhor e tem que ser escolhido. Não, eu vou tentar mostrar para as pessoas o que foi que eu fiz, e se for, de fato, do convencimento, do desejo delas, mostrar que a gente ainda pode fazer muitas coisas. Excelente. E assim, eu quero só concluindo, me alegra o coração ver o cumprimento do propósito, né, de Deus na vida das pessoas. E eu consigo entender pela paixão que você fala, que você tem vivido isso, né? A gente falou, veio de uma família política, então a maioria das pessoas pensa assim, é mais fácil para ele ser político. Mas no meu entendimento, na minha leitura, você tem vivido, experimentado o propósito de Deus para a sua vida. Entre o Davi, engenheiro civil, e o Davi gestor, eu acho que você tem experimentado a plenitude de Deus nessa área, né? E Deus quer, você está falando ainda de uma coisa, mas eu entendo que Deus lhe quer ainda mais em outros locais, em outros cenários. Assim, eu tenho muito forte no meu coração de que a política ela é o que Deus quer para mim.
Eu já tive muitas oportunidades de envergar para outros lugares, para outras profissões. E quando você tem uma caminhada na fé, que é o que que Deus me presenteou com isso, porque eu visualizo que muitas pessoas elas só tiveram esse encontro, às vezes com idades mais avançadas, e como a gente sabe, muitas pessoas não vão ter. Então, assim, eu agradeço muito a Deus por tudo. Se tem uma coisa que eu posso delegar, o motivo que eu consegui ter esses avanços, ter esses resultados, foi porque Deus colocou a mão. Se eu pudesse dar um conselho para qualquer pessoa que esteja na política e que queira compreender qual caminho seguir, é de estar próximo de Deus. Entender qual foi a palavra que Jesus deixou para nós. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Ter esse encontro com Deus, compreender qual é o projeto que Ele quer para mim e permanecer no projeto, que não é fácil, mas eu digo muito que Deus ele foi muito bondoso comigo. Ele prepara com detalhes, prepara com conhecimento do que eu de fato preciso, porque muitas vezes a gente pensa que nós precisamos de uma coisa, mas de fato nós não precisamos, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Então eu só tenho a agradecer muito a Deus por tudo que Ele preparou durante a minha vida e vem preparado, porque a cada passo que eu dou, eu consigo sentir que Ele está presente, que Ele está acompanhando e que Ele está colocando na minha caminhada, na minha trilha, os desafios que Ele quer que a gente supere. Eu estava meditando esses dias, e eu gosto muito de fazer essa parte, ler a Bíblia, compreender o que é que aquilo está dizendo e pesquisar, porque quando você lê a palavra de Deus, você, cada vez que lê, você tem outra conclusão. É uma novidade. A Bíblia ela é uma gama de revelações. E a última que eu tive na minha leitura foi de que muitas vezes a gente recebe pessoas, a gente tem um cuidado com as pessoas que são visitantes, que são amigos de amigos, mas as que realmente escolheram nós todo dia são as pessoas que estão dentro de casa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente gosta de olhar para a vida dos outros, o sucesso da vida dos outros, mas achando que Deus está abençoando mais os outros, mas esquece de o quanto que Ele já fez na nossa vida. Certo? E aquilo, eu estava num momento difícil, certo? Desafiador, enfrentando vários desafios, e eu comecei a pensar como Deus já foi bom comigo. Olha só, meus pais são vivos, e são casados até hoje, se você rodar em todos os cantos, eu já dificuldade de ter os dois vivos, olha só, com a minha idade, e casados, trabalho com o que eu gosto. Tenho irmãos que são meus parceiros de vida, certo? Tenho condições, graças a Deus, nunca passei fome, nunca passei sede, nunca entrei em nenhum desafio financeiro. Meus pais sempre foram provedores e sempre tive uma vida muito boa, e sei disso. E eu tenho falado muito, as pessoas, rapaz, Davi tem falado muito, mas encontrei o amor da minha vida, que foi a minha esposa, a Gabriela. Então, olha só, eu tenho como reclamar de Deus alguma coisa? Eu não tenho, e eu preciso honrar eles. Preciso dar a minha contribuição à população, mas primeiro honrando eles. Entender que não é sobre você, né? Assim, poxa, eu ganhei muito. Eu vou ficar com esse muito. Não, eu ganhei muito para dar muito. É isso. Entregue. Falou para a câmera. É exatamente isso. Então, essa foi o negócio. Ó, se eu tive isso tudo, eu sou obrigado. Isso é talvez a Bíblia fala muito claro, isso é o maior mandamento. É amar o próximo. Então a gente precisa compartilhar. E com isso tudo eu preciso ter um dever de compartilhar em retribuição o que o Pai entregou para mim, para que as pessoas elas possam de fato confiar e visualizar que ainda existem pessoas que clamam, glorificam e compreendem o trabalho que Deus tem feito aqui por nós, mas também fazer com que esse trabalho, essa palavra que Deus deixou para nós, elas possam alcançar as pessoas que ainda não foram alcançadas. Então, a maior baliza do projeto que eu vivo hoje é isso. É fazer, além do trabalho, das realizações, mas todo canto que eu vou,
eu sempre deixo uma mensagem da palavra de Deus e do ministério de Jesus Cristo, porque as pessoas não conhecem. Então, eu também não sou o mestre da palavra. Então, eu estou encaminhado ainda, né? Mas eu não perco a oportunidade de deixar um pouco de Jesus. Você falou um detalhe também aqui anterior, que assim, infelizmente algumas pessoas até não vão encontrar em Jesus essa palavra. E uma das coisas que arde no meu coração é assim, eu sei que vão ter essas pessoas, mas que não sejam pessoas que tiveram contato comigo, isso aí. Que passaram pela minha vida e não ouviram falar ou não viram Jesus. Perfeito. Então assim, vão ter pessoas, mas espero que não seja por minha causa. Isso aí. Eu vou mostrar onde eu estiver, mostrar a minha parte. A minha parte eu vou fazer. em todo tempo. Em relação aos estudos, a buscar inovação, o que é que você tem feito? Bem, eu tenho falado muito que eu tenho visto, inclusive foi uma coisa que nós vimos lá, é que as pessoas, a sociedade em geral, e não é só no Ceará, no Brasil, não, no mundo todo, nós temos visto que as pessoas elas estão deixando de compreender a importância do estudo, certo? A importância do estudo. E a gente precisa compreender que se existe um vetor de sucesso e de transformação social, é o estudo. Que é por isso, depois dessa minha experiência de prefeitura, 8 anos, uma das escolhas que eu tive foi voltar à sala de aula, voltar a estudar. E voltei para a Unifor, e durante essa caminhada, eu percebi que eu precisava me especializar um pouco mais, que é por isso que eu apliquei para um curso internacional, uma das maiores universidades de formação de líderes e de gestão pública que nós temos no mundo, que é a Harvard Kennedy School, que fica em Cambridge. A Universidade de Harvard é uma universidade conhecida e conceituada, sido como uma das maiores de todo mundo. E eu sempre busquei isso. Olha como Deus é bom para mim, porque o processo de seleção disso é um negócio gigantesco. Então, para o mundo todo, né? São vagas limitadas abertas para o mundo todo. Então, eu tive a oportunidade de ser o único brasileiro nessa comitiva e tentando mostrar para as pessoas que não pode ser só discurso, certo? Estudar é importante, beleza, mas e aí? Entendeu? Então eu decidi continuar me preparando, porque para mim é através do estudo que a gente pode ter as ferramentas, buscar e obter as ferramentas para ser aplicado aqui. Então foram praticamente 30 dias de curso, em que nós convivemos com pessoas do mundo todo e aprendendo com, sabe, não só com professores, mas com pessoas que trabalham na política e que foram importantes em vários momentos da história política americana, que era, no caso, o que nós estávamos estudando um pouco mais próximo, e que o que eu tenho lutado, que inclusive nós tivemos um momento com o reitor da universidade que deu um livro para todos os alunos e falou: gente, leiam esse livro, e que lá no livro está dizendo isso, as pessoas, elas hoje estão buscando o resultado financeiro, dinheiro, ganhar dinheiro, mas estão esquecendo, porque nós temos muitos exemplos de pessoas que deixaram a faculdade e hoje são das pessoas mais ricas do mundo, mas o que ele tem dito, mas assim, isso é a exceção da regra. A fórmula de vitória que nós temos no mundo é o estudo, e que as pessoas elas precisam compreender que é de fato através dele que a gente consegue atingir os nossos objetivos. Então, eu milito por isso, certo? Eu acredito que isso que é importante, eu milito por isso, e que espero que através do meu trabalho, através da minha caminhada, as pessoas também possam compreender, porque como eu falei, uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Então eu tenho tentado mostrar para as pessoas que eu estudo sim, que ele tem capacidade de mudar a realidade do mundo, e que, timidamente aqui com a minha contribuição, eu tenho tentado mostrar que tem pessoas que realmente, de fato, acreditam nisso, e a experiência, então, foi fenomenal. Excelente, pessoal. Esse foi um papo muito gostoso com Davi Benevides. A gente vai dar uma pausa, mas o programa continua. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória e não registrar apenas a câmera de um celular. O melhor da vida é curtir, sorrir, brincar com quem ainda está aqui, pois a vida é um sopro, então vamos amar. A
qualquer momento memórias pode tornar a vida, a vida vale a pena ser vivida. A vida mostrando coragem em cada despedida. O melhor da vida é cuidar, cuidar de quem tá perto e de longe amar. Sentir um amor no peito, o coração dispara. Amar como se fosse uma joia rara. A vida vale a pena ser vivida. A vida mostrando coragem em cada despedida.